Salve rapaziada, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Dudu Voltolini, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E hoje, pessoal, como tem muita gente me pedindo, tanto aqui nos comentários quanto no Instagram, eu vou trazer a segunda parte da leitura de cartas que o clone fez pra mim. Então já antes de começar o vídeo, pessoal, peço pra vocês deixarem muito like, já se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos. Então agora, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo aí. Então, pessoal, já tô aqui, ó, com um homem, vai ler a carta pra mim de novo, mano. Que ideia, mano. Eu quase não sei ler carta, o cara quer que eu faça ler carta, mano. Ô, mas da última vez o pessoal pediu bastante, cara, pra ler com o baralho todo, aquela parada que tu falou lá, que Sim. lê com mais cartas, né? Eu nem lembro o que eu falei, mano. Eu só esqueci, velho. Cameraman tá aí de novo? Até amor. dividir esse monte aí em 3. Pô, vai ser carta pra caramba, hein, mano? Pois é, cara, então é isso que eu tô Lá a pensando. gente fez, acho que com 5 ou 6, né, só. Se quiser, pra gente fazer com a metade do baralho, né? Com a metade? Eu não lembro quanto que a gente fez a última vez, mas vamos fazer com a metade então. Lembrando, gente, que eu não sei, eu tô aprendendo, né? Eu não sei todos os significados das cartas, eu tenho ideia de algumas, mas o que eu não souber eu vou ter que consultar uma coisinha aqui que a gente fala que tem os significados. Então vamos lá, passado, presente e futuro. Qual que você quer escolher primeiro? Passado, presente e futuro. Pode ser o presente. Pegar as cartas e vou jogando aqui na mesa. Vamos lá, essa carta aqui eu tenho que ver. Tem algumas cartas, como eu te falei, tipo, eu conheço algumas, não sou o bichão dos baralhos ciganos não, tá ligado? Sim. Mas tem algumas que eu não sei o significado. Tá. Não, beleza. Lobo. Você é filho único? Sou. Viu? O lobo é filho único? Normalmente o lobo é considerado uma carta solitária. Tipo assim, que sempre foi só... É óbvio que você tem ela, mas sempre foi só você e você com... É engraçado porque caiu essa carta aqui também ao lado. Você é solitário ao lado da sua namorada. É como se você nunca precisou de ninguém pra estar onde você tá ligado? Tipo, sempre foi você e ela. Caraca, mano. Carta da... Depois eu vou ler tudo, eu só tô abrindo, tá? Aí, ó. Ixi, esse rato eu lembro da última vez, acho. Eu só vou consultar essa primeira carta que eu não sei o significado real dela, que é a carta 21. Tá. Nem sei o que é esse 21. 21 é a carta da montanha. Representa por uma montanha rochosa. Essa carta simboliza a força, o equilíbrio e a perseverança e a justiça. Também é o alerta para perigos próximos. A mensagem é: se aparecer perto de cartas ciganas ou ciganos, mostra o alcance de seus objetivos. Caso contrário, é um sinal de perda do que já foi conquistado na sua vida. Deixa eu só ver a carta 18, que seria o lobo, que aí eu consigo ter uma percepção maior do que eu tô falando. Pera aí. 18. A carta 18 é a carta do cachorro. A lâmina com a figura do cachorro simboliza a amizade leal e sincera, a força e o carinho das pessoas amigas. Significa que pode confiar nas pessoas com quem convive e também a importância da gratidão. O significado da carta normalmente, tipo assim, é que nem eu tenho em outros baralhos, o lobo, o cachorro, ele é considerado uma carta de, tipo, solidão, de sozinho, que, tipo, é como se você fosse o lobo. Essa carta simboliza você, tá ligado? E essa carta simboliza alguma pessoa que esteja por vir ou a pessoa que já está com você. Tá comigo. Então, como você já tá com alguém, então simboliza a Lélia, no caso, tá ligado? Tá. A carta da carta tem que dar uma pescada, mas eu acredito que tem boas notícias pra vir. A figura do envelope indica a comunicação e também um aviso para guardar os seus segredos. Uma notícia está a caminho, podendo ser boa ou ruim, de acordo com as cartas que seguem. No caso, a carta do rato. Eu acho que é negativa, pelo que eu lembro da última vez. Fica uma carta negativa, tá ligado? Então provavelmente tá vindo uma notícia ruim pra você. Eu acho que é doenças que estão por vir. Doenças não... A figura indica que algo importante de sua vida está sendo subtraído na saúde e no setor material. Desgaste com situações ou desilusões com pessoas do seu convívio e a possibilidade de contrair doenças sem gravidades. Então, tá falando que você tem situações de desilusão, então provavelmente alguma coisa que você acredita muito, você tá perdendo talvez o foco, ou você fica desiludido com aquilo. Mas eu acredito que tem uma notícia ruim em relação talvez à doença ou alguma coisa. Deixa eu ver a carta 20, mano. É 02, né? Olha ali. É 2? É. Ah, tá.
representado por troncos, árvores cortados e jogados a esmo. Significa os tropeços da vida e desorientações, mas que não trazem muitas preocupações, porque são problemas passageiros, de fácil solução. Então o que acontece? Vai ver uma notícia ruim, olha só, mano, você consegue visualizar, a carta tá pra você. O lobo simboliza você, junto com a Lely, no caso. Vai ver uma notícia ruim, de doenças ou alguma coisa que esteja por vir, porém vai ser um problema fácil que eu consigo passar, né? Fácil de resolver. Eu quero ver esse vídeo no seu canal, hein? Caraca, velho. Vai ter alguma coisa aí, mano. Caraca, mano. Da hora, né? Da hora. Não, da hora eu não sei, né? O que vai estar por vir. Não, Isso então, é um eu tô mais presente. preocupado da questão da notícia ali, ainda referente à doença, né, cara? O cara sempre fica preocupado, né? Quando envolve saúde. Mas saiu alguma coisa fácil de resolver. É. E assim, é doença sem gravidade, né? Pelo que falou ali. E aí? Passado ou futuro? Vamos no passado e deixar o futuro por último. Vamos lá. Tem lugares que, tipo assim, de acordo com como que a carta vira, exemplo, ela virou pra você. Ela virou pra você, significa alguma coisa, mas eu não aprendi isso, tá ligado? Entendi. Ó, tá vendo que ela virou pra mim? Virou pra ti. Mas normalmente eu viro tudo porque eu ainda não manjo tanto. Agora eu vou ter que dar uma pescada de novo, hein, mano? Não, tranquilo. É, essa 08 tá me assustando um pouco, parece um túmulo, né? Eu não tive isso, não. Vamos por parte, 36. A cruz. A cruz simboliza a vitória em todos os seus sentidos, não importando os obstáculos que estejam em seu caminho. Representa sofrimento, mas também vitória. A cruz é o poder. Haverá vitórias após o sacrifício e proteção em todos os setores de realização por merecimento. É uma carta, na minha opinião, positiva. Ela simboliza a sua vitória, então provavelmente é complicado, tipo assim, é uma carta do passado. Se eu lesse essa carta do passado pra você no passado, ela seria do futuro. Entendi. Então provavelmente esse seu passado é o que você tá vivendo agora. Provavelmente. Eu chuto alguma coisa do YouTube, porque sempre foi seu sonho ser YouTube, e o YouTube tá dando bom Tá pra dando você. certo. É, a cruz simboliza isso, a cruz simboliza também a vitória, tá ligado? 16. A sorte. Esta grande estrela cintilante é o símbolo de sua força espiritual e da sua intuição. Energias que devem vir à tona nos momentos difíceis de sua jornada. É um sinal para que tenha fé em todas as suas intuições, tudo aquilo que planejou está prestes a alcançar com êxito. Nossa, velho. Porra. O caixão representa a morte, mas não a morte física. Aponta para momentos de rupturas, mudanças de objetivo e recomeço. Por outro lado, refere-se a forças ocultas de inconsistentes que podem levar à destruição, mas evolução. A mensagem: se aparecer próximo à figura do cigano... Esse aqui é o cigano? É uma cigana. Ou cigana pode representar acontecimentos ruins. Caso contrário, é sinal de mudanças benéficas. Putz, então é acontecimentos ruins. Só que são 3 cartas positivas. Ela tá do lado do cigano, mas vamos ver depois o que o cigano simboliza. Tá. Porque é tudo carta positiva, não tem como ser, ao meu ver, carta negativa. A 11, deixa eu só ver aqui. Eu tô dando apoio aqui do livrinho, pessoal, só pra ler com certeza o que eu tô achando. Mas vamos lá, a 11 simboliza o chicote. Tem um símbolo de um chicote que representa a força. O poder mental também pode indicar o poder judiciário e a chance de um acordo em família. De acordo com a situação, esse arcano representa o uso abusivo da força. Quando seria melhor uma conversa, indica o emprego necessário da sabedoria, da intuição, enfim, é o caminho entre o bem e o mal. No meu ver é coisa neutra, né? Não é... Coisa neutra. Mas que tá ligado também às outras cartas, tá vendo? 29, acho que é a carta da cigana. É representada pela figura de uma cigana, uma jovem bonita e cheia de vida. Ela olha para as cartas como que quem consegue desvendar o futuro. Lembra que eu falei pra você? Que a gente tá vendo o seu passado, mas que seu passado hoje pode ser seu futuro, tá ligado? Sim. Esse arcano representa a amada para os homens. Mensagem: se quem consulta é uma mulher, essa carta representa você. Mas se o consulente for homem, no caso você é homem, né? Eu acho. Também representa a chegada de uma mulher ideal em sua vida. Tá, pega. Ixi. Não, brincadeira, não terminei de ler. Mas pode dizer a respeito a uma mulher próxima, como mãe, irmã, amiga ou namorada, de acordo com a leitura das demais lâminas. No caso das demais cartas, então essas cartas simboliza também a Lely. A Entendi. 34, vamos ver o que simboliza. O peixe. Simboliza bens materiais, negócios e também é sinal de lucro que vai aparecer na sua vida. Uma mensagem indica o sucesso, lucros e bons negócios. Mas se estiver rodeada por cartas negativas, pode significar algum fracasso. Como está rodeada de cartas negativas, Positiva, né? essa cigana, na verdade, não representa uma carta negativa, representa a Lely, velho. É o sucesso que você tá tendo no passado, que teve, tá ligado? Só que ela pode se considerar uma carta também do seu atual e futuro, dependendo do que você tá lendo.
Sim, sim. Ao meu ver, tipo, vai de acordo com a pessoa que tá lendo, tá ligado? Aham. Se fosse outra pessoa no meu lugar, talvez ela poderia falar que seria isso aqui seu passado. Só que como eu te conheço, isso aqui é seu futuro. No seu presente. Aham, no meu presente, no caso, agora, né? Só que a gente tá lendo o passado, No tá passado. ligado? Então eu indico que você, tipo assim, no seu futuro, que é agora, isso está acontecendo. E essa carta representa ela. Ele é meio confuso, mas faz É sentido. confuso, né? é. Pô, Entendeu? legal, cara. Vamos lá pro futuro agora? Vamos futuro. Vamos lá então. Ixi. Eita, já meteu uma cobra. Eita, navio, velho. É, a cobra saiu na última vez também. Eita, mano, tá vendo só carta negativa. A âncora velho. também saiu, cara. E o seu, já sei mais ou menos o significado. O que eu posso ver antes de coisar aqui é que vai vir coisas ruins, mas eu acho que esse aqui é você, tá ligado? Que vai só depender de você pra sair dessa situação ruim. Mas eu vou ler que eu acho que é melhor. A cobra. Nessa carta aparece uma figura de uma serpente venenosa. Essa lâmina, que também tem muita carga negativa e significa traições. Energias ocultas estão agindo em seu campo astral. Tenha cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Busque sabedoria para evitar desarmonia. No caso, traição não significa uma traição de namorada, mas Sim. uma traição talvez de um amigo ou de alguma coisa Aham. do seu trabalho ou Sim, alguma coisa sim. da sua vida. 03 é um navio. É representada pela figura de um navio em águas revoltas. Essa carta significa segurança na perigosa viagem da vida. Representa mudanças ou transformações. Essa carta enfatiza a importância de todos os seus sentimentos. Mudanças positivas em todos os seus aspectos, como físico, espiritual e material. Se vier perto de cartas de cigano ou cigana, é um sinal de viagem em breve. Não tem cigano, então você não vai viajar em breve. O lírio é uma figura que significa paz interior, harmonia e vida feliz. Os problemas finalmente estarão sendo superados e você poderá desfrutar de sua tranquilidade. Como é uma carta, a próxima negativa, acho que vai ter uma mensagem da âncora, que representa a segurança material e financeira. Momento de muita segurança e autoconfiança. Para os negócios, segurança e estabilidade. Para o amor, depende da localização da carta. É um sinal de um relacionamento sólido. Mas se estiver próximo às outras cartas ruins, quer dizer que esse amor poderá passar por períodos de inconsistências. 31? É. É uma imagem de uma paisagem de um sol ardente. Significa a plenitude da vida, a energia e o positivismo. Essa carta é uma carta de alto astral. Momento de crescimento e esclarecimento com relação a assuntos que estavam indefinidos. Estava indefinido. O último, 01. Cara, eu tô com dificuldade de ler isso daí, velho. Não sei porquê, mano. 01. É uma figura que significa o homem em ação, em busca de sabedoria, da autoconfiança e do conhecimento. Também é a criatividade presente no ser humano. Representações, capacidade de mudar o ramo das coisas. Com coragem, alcançará seus objetivos. Se estiver rodeada de cartas negativas, sua sorte está ameaçada. Eu não vejo como cartas negativas não, tá ligado? E ao meu ver, se esse cara aqui, por algum motivo, é você. Uhum. Cara, eu não consegui ver muito bem seu futuro não, mano, com essas cartas, velho. Cara, eu tô com dificuldade de ler esse futuro aí, velho. Puxa, 5 Quanto? cartas. 5. Posso pegar no meio, qualquer um? Qualquer uma. Só joga na mesa. 3. 4. 5. Aí, pô. A árvore. Ah, graças a Deus, velho. Aí, ó, pô. Essas eu não vi ainda, essas cartas. Eu vou falar o que eu acho. Renascimento. Renascimento de alguma coisa. Que agora você tá tipo... É que eu vejo muito porque você veio pra cá por conta do YouTube e por conta do canal. Então essa fase sua tá sendo um renascimento. É uma carta de uma criança. E aqui eu, se eu não me engano, pô, vou só dar uma checada depois, mas é a carta da árvore. A árvore, de acordo com as outras cartas, se for positivas, ela é uma carta de frutos. Ah, Então, tá. ó, o pássaro é uma carta positiva porque vai depender de você para ter os frutos necessários. A carta da nuvem, 06. Eu acho que essa aqui é a única carta negativa, que é a carta 32, mas eu tenho que checar, ver qual que é essa carta aqui. Vamos só dar uma olhada aqui tudo aqui? Tá. Passar rapidinho só pra ver se eu tô certo. É a figura de uma criança inocente que representa a alegria. Pode ser considerado também você. Representa a esperança e o otimismo. Essa carta traz um conselho. Você deve ficar bastante atento com atitudes impensadas, repentinas e infantis. Ações podem magoá-los profundamente. No caso, eu já li dia diferente. Eu já li o Renascimento por conta da árvore, que é 05.
A 05 é a árvore. Representa o elemento e demonstra a fertilidade. Frutos estão por vir. Permaneça na vida do ser humano em troca de energias positivas e também a força da vitalidade. A mensagem representa uma saúde e o processo. O que se plantar, há de se colher. A cegonha. Nessa carta aparece uma cegonha. Essa carta representa novidades em muitos setores de sua vida. Imprevistos e surpresas estão por vir. Simboliza o início de um novo ciclo. E esse arcano representa também os caminhos. Estão abertos a novas experiências. Foi exatamente o que eu li. Vai depender de você para ter frutos, entendeu? 06. As nuvens. Significa instabilidade emocional. Sensação de incapacidade em resolver os problemas. Também é sinal de mudanças. As mudanças à sua vida deverão ser vagarosas de acordo com as necessidades. Os momentos de tristezas também são passageiros. Deve-se tomar cuidado para não se tomar decisões precipitadas. E por último, o 32 representa a figura de uma lua crescente e tem como significado a inconsistência, a dúvida e os elementos ocultos. A mensagem é: terá reconhecimento pelos esforços grandes de sua vida. Então é tudo positiva, na teoria? É, tudo positivo na teoria. Só dando um resumo. Essa carta simboliza você. Os frutos estão por vir. Você é uma pessoa que vai voar alto, mas depende tudo de você para você conseguir conquistar os seus objetivos. Carta da nuvem é a mesma coisa. E para você tomar cuidados, não é negativa, mas é para você tomar cuidado com decisões na sua vida só. Que isso pode afetar tudo isso daqui. Decisão precipitada de... Isso aqui. Entendi. E iniciando um de ruim, tudo pode dar ruim, tá ligado? Sim. Então depende de você. Depende das minhas ações, né? Cara, que legal, mano. Meu Deus, parece que... Tipo, dá pra ler com os... Pra você ter noção, o vídeo já ficou longo. Se eu fosse ler com tudo, tem outras cartas aqui também, que não saiu, tá ligado? Mas, ó, tipo... Carta da aliança, carta da casa, a carta do cigano... Tem várias aqui, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal. Valeu, obrigado, mano. Tamo junto, Gui. Obrigado aí. Valeu. De novo essa oportunidade. E é isso aí, mano. Guardo vocês no próximo vídeo. Valeu.